Olá, boa noite. Boa noite. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre a ansiedade infantil e a sua dificuldade de aprendizagem. Boa noite, quem está entrando aí. Boa noite para todos que estão entrando. Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai estar falando aí sobre ansiedade infantil e sua relação aí com a dificuldade de aprendizagem, ok? Vou aguardar um pouquinho. O pessoal aí vai entrando. Todos vocês que estão aí, sejam todos bem-vindos, tá? Muito bom estar com vocês aqui conosco hoje. Clica aí nesse aviãozinho aí e manda para todo mundo aí, tá? Vão divulgando aí pro pessoal vir pra gente estar começando a nossa live de hoje, tá bom? Clica no coraçãozinho aí também, que o Instagram vai mostrando pra mais gente, tá, gente? Vamos aí. Vão aguardando. Vocês já podem colocar as dúvidas de vocês aí sobre se tem alguma dúvida aí sobre a ansiedade, tá? Vamos. Segunda-feira, né? A gente já vai começando aí, vamos falando um pouquinho sobre esse tema aí, ansiedade. Vamos aguardar mais um pouquinho, ver se entra mais gente aí, né? E vocês já podem estar colocando aí pra mim. O que vocês entendem aí por ansiedade, gente? O que vocês acham aí que é ansiedade? Vão colocando aí pra mim. Qual é a percepção de vocês de ansiedade? Vocês já perceberam aí a ansiedade na criança de vocês, nos filhos? O que vocês percebem? O que é ansiedade? Vocês acham que essa ansiedade aí, ela realmente pode afetar na aprendizagem? O que vocês pensam aí? Vamos? O que vocês acham aí, gente? O que é ansiedade? Hã? Então, a ansiedade, ela é algo assim que faz parte do nosso cotidiano, né? Então, todos nós temos ansiedade aí durante a nossa vida, né? Então, a ansiedade, ela faz parte da nossa vida em situações inusitadas, que acontecem aí alguma coisa, geralmente a gente tem ansiedade, né? Então, aí, se a pessoa, ela tá aí, vamos supor que tá aí numa rua escura, ela tá sentindo aí que tá sendo seguida, por exemplo, ela vai ter ali aquela ansiedade, né? Aquela liberação ali de adrenalina, ela vai sentir medo, o coração dispara. Então, isso aí é uma ansiedade justificável, né? Então, quando que a ansiedade ela passa a se tornar um transtorno? Ela deixa de ser essa ansiedade aí justificável para ser um transtorno. Boa noite aí, todo mundo tá entrando. Boa noite, Éder. Tudo bem com você? Pode colocar na sua contribuição aí sobre a ansiedade, tá? Ei, Mônica, boa noite. Luiz, boa noite a todos vocês. Muito bom vocês estarem aqui conosco, tá? E então a ansiedade, ela passa a ser um transtorno quando ela já passa a afetar a vida cotidiana, né? Então aí, quando a criança, ela já começa a ter alterações aí no seu cotidiano, na sua vida escolar, na sua vida familiar, na sua vida em sociedade, quando já começa a afetar... Ei, Cal, boa noite. Rosiane, Rosineia, desculpa, é Rosineia que tá aí. Boa noite, muito bom que vocês estarem aí, tá? Coloquem aí, gente, quem tá entrando aí, qual é a sua percepção aí de ansiedade? Coloquem aí pra mim, o que vocês acham aí que é essa ansiedade? Escrevam aí pra mim se vocês têm. Ei, Jussara, boa noite, Mariane.
Boa noite para vocês. Obrigada por vocês estarem aí participando comigo, tá? Coloquem aí para mim o que que vocês percebem aí de ansiedade. Se vocês percebem isso aí na criança de vocês, podem colocar aí as dúvidas de vocês também sobre o que é ansiedade, tá? Que a gente vai estar tentando aí responder todas as perguntas, ok? Então, voltando aqui, a ansiedade, ela passa a ser um transtorno quando ela começa a afetar a vida cotidiana das crianças, tá? Então, aí, a ansiedade, ela é um transtorno mental aí mais acometido aí entre crianças e adolescentes ultimamente, tá? Então, a gente precisa perceber nas crianças até que ponto que está sendo normal essa ansiedade e até que ponto ela já começa a atrapalhar o cotidiano da criança, começa a atrapalhar os afazeres do dia a dia, certo? Então, a ansiedade também ela tem um fator genético. Então, aí, se o pai ou a mãe ela tem ansiedade, pode sim a criança ela ter essa predisposição genética aí para ser ansiosa também. Lembrando que é uma predisposição genética, não é aí uma sentença que se o pai e a mãe é ansioso, a criança vai ser ansiosa, tá? Porque tem outros fatores que influenciam na rotina. Inquietude, sim. Boa noite. Boa noite. Luz Costa. Boa noite, Amanda. Tudo bem, Amanda? Muito bom estar com você aí, tá? Obrigada por você estar participando. As dúvidas de vocês aí, vocês podem estar colocando, tá, gente? Então, como eu já falei, a ansiedade, ela é normal em situações inusitadas, em situações que acontecem aí, que pode sim a gente ter desenvolver esse sistema no nosso corpo de ansiedade. E aí, quando passa a interferir, vamos a criança mesmo, como eu tenho falado muito na criança aí, até os 6 anos, que é a primeira infância, então quando a gente começa a perceber que está atrapalhando aí a rotina da criança, que está atrapalhando a convivência dela, então a gente precisa ficar atento, né? E a criança ansiosa, geralmente ela é uma criança que ela vai ter muito medo, que ela vai ser insegura com as coisas, então assim, vem geralmente de um medo também, né? Então, esse medo excessivo de alguma coisa, esse medo excessivo, que a gente vai chamar às vezes de fobias, né? De algumas situações. E a gente tem vários tipos, não, acho que são 4 tipos de ansiedade. Vocês sabem aí quais os tipos de ansiedade que a gente tem? Vocês acham aí que quem tem ansiedade é só um jeito de ter ansiedade? O que vocês acham? Coloque aí pra mim, por favor. E tem várias formas da gente poder ajudar essa criança aí quando ela demonstra esses sintomas de ansiedade, né? Então ela vai ter esse nervosismo constante, a gente pode perceber que a criança ela tá com medo de alguma situação, né? E a gente vai começar a intervir com isso aí, tá? E aí, como eu já falei, a gente vai ter aí 4 tipos de ansiedade. Vocês conhecem todos esses aí, gente? Vocês estão muito caladinhos hoje, tá? O que vocês acham aí? Então, a gente vai ter, ó, a ansiedade de separação, né? Então, a ansiedade de separação, a criança ela vai ter aquele medo excessivo de ficar longe dos pais ou do cuidador, ou só da mãe ou só do pai. Então, assim, essa ansiedade de separação, a criança ela tem um medo extremo de que aconteça alguma coisa com a mãe, com o pai, que quando estiver longe. Então a criança ela vai começar a chorar muito, ela vai começar a ficar mais agarrada com os pais. Aí muitas delas não conseguem ficar na escola por causa que os pais não estão presentes, né? Então ela vai ter esse apego aí excessivo com os pais. E esse apego, ele vem do medo de perder. Então ele tem um medo aí dos pais não estarem próximos dele, dos pais não buscarem ele, dos pais morrerem às vezes, né? E isso aí atrapalha a convivência da criança onde ela está. Então, se a criança ela está na escola, isso com certeza vai atrapalhar a convivência dela na escola, porque o pensamento dela tá só no pai ou na mãe que ela largou, que ela deixou em casa para ir para a escola, né? E em outros ambientes também. Então, esse daí é uma ansiedade de separação. Então, esse medo excessivo de estar perdendo. Ei, Miriam, boa noite. Que bom que você tá aí. A gente tem a ansiedade generalizada,
ansiedade generalizada, ela é aquela ansiedade de tudo, digamos assim. Então, são várias situações no dia a dia, no cotidiano, que deixa a gente ansiosa. Geralmente, em adultos, tem essa ansiedade generalizada, que ela tá aí ansiosa em vários momentos do dia, são várias as situações que vai desencadear essa ansiedade aí da pessoa. Então, aí, ansiedade por medo às vezes, né? Ou aquela ansiedade assim de querer que algo aconteça logo, ou de querer que algo acabe logo. Então, aí tem várias situações no dia a dia que vai desencadear essa ansiedade. Então, essa daí é a ansiedade generalizada. A gente tem a ansiedade social, que a gente também fala de fobia social. E essa fobia social, ela é aquele medo, né, de às vezes de estar em multidões, de se expor ao público, de estar no meio de outras pessoas. Então, isso aí também acomete muito as crianças, dessa fobia. Às vezes, quando está na escola, ela tem medo ali de se pronunciar, ou se ela tiver uma situação que ela tiver que falar na frente dos coleguinhas, ela vai ter apresentar uns sintomas aí de ansiedade. Então, esses sintomas, quando já chega a ser um transtorno, ele já começa aí a ter sintomas físicos também. Então, a criança, ela vai falar que está sentindo algumas coisas. Pode dar dor de cabeça na criança, dor na barriga. Geralmente, nas lives anteriores, eu falei para vocês a questão dos sentimentos, né, da educação emocional. Então, como a criança ela não tem consciência ainda do que ela está sentindo, então se ela sente aquele friozinho na barriga, ela vai falar que a barriga está doendo, que ela está com dor de barriga. Então, nós que estamos cuidando da criança é que a gente precisa perceber que dor de barriga é essa, em que situação ela sente essa dor de barriga, se é recorrente essa dor de barriga. Penso que a generalizada é a mais complexa. É que a generalizada, ela vai ter assim, vários pontos aí que vai desencadear esses sintomas aí, né? Esses sintomas mesmo aí da ansiedade. Como lidar com situações onde a criança começa a roer as unhas, que você sugere? Quando começa a roer as unhas, você vê que já é um sintoma da ansiedade, né? O ideal é a gente procurar a causa, a raiz, né? Então, quando a gente vai trabalhar com a criança, a gente não vai só nos sintomas, a gente tem que fazer uma análise, né? Então, por isso que é necessário procurar uma ajuda profissional, porque precisa ir na raiz do problema, senão a gente vai estar tratando somente o sintoma. Se a gente trata só o sintoma, ele para de roer unha, mas ele vai manifestar a ansiedade dele de uma outra maneira. Entende? Então, assim, por isso que é a necessidade de buscar a raiz do problema, porque quando tem o sintoma, é só uma forma da criança externalizar aquilo que ela está sentindo. Às vezes ela não consegue falar, ela não consegue pôr para fora de outra maneira, é apenas um sintoma, tá? Então, é por isso que é interessante uma orientação profissional para descobrir qual é a raiz do problema, para a gente ir direto no problema e ter uma solução aí para todos os outros sintomas, tá? Quando passa para o físico, já está gravando, não é mesmo? Sim. Então, assim, a gente precisa analisar os sintomas, porque muitas vezes a gente acha que vai melhorar sozinho. E a tendência não é melhorar, a tendência é ir cada vez mais ficando mais ansioso, né? Então, às vezes vai piorando, às vezes hoje tem um sintoma igual aí de roer unhas, mas pode ter, daqui a pouco começa a outros sintomas também. Então, vai agravando, vai tendo outros sintomas. Cortar a raiz do problema, esse é o segredo do tratamento de sucesso. Sim, porque a gente precisa de ir na raiz mesmo. Com certeza tem um motivo aí, tá? Que tá desencadeando essa ansiedade. Então, esse motivo é onde a gente tem que trabalhar, tá? Porque não adianta ir só no sintoma, porque, como eu já falei, vai vir outro sintoma depois. Então, a gente abafa um sintoma, ele precisa manifestar de outra forma, né? Porque, na verdade, a criança ela precisa de manifestar de alguma maneira, porque senão vai só piorando, né? Então, eu já falei da ansiedade generalizada também. E temos aí o pânico, né? As crises de pânico. Então, assim, ao meu ver, o pânico ele é um caso bem mais grave.
porque ele vai piorando, né? Então, assim, eu acredito, ao meu ponto de ver, então quando chega a crises de pânico, então assim já está num grau bem extremo. Porque quando a criança ela tem crise de pânico, ou até mesmo adulto, os sintomas eles são físicos. Então já sente aí falta de ar, palpitação, sensação de desmaio. Às vezes a pessoa ela tem um medo extremo de morrer, de desmaiar. E são várias as situações que desencadeiam isso daí. São medos extremos, às vezes medo de ficar sozinho, às vezes um medo do escuro. Então são várias as situações que pode desencadear essa ansiedade, né? Um relato aí para vocês de experiência pessoal minha quanto à ansiedade é que a minha ansiedade eu fui deixando e chegou ao pânico. Então, assim, é algo terrível de experiência própria que eu deixo para vocês. Então, se já tem um sintoma de ansiedade, eu sugiro procure ajuda profissional, porque quando chega a um grau muito extremo, dá muito mais trabalho para a gente conseguir retornar, para a gente conseguir melhorar, né? Crise de pânico é muito triste para as crianças. Sim, a crise de pânico é terrível para os adultos também. Que eu tive crise de pânico e é terrível. A pior coisa que eu já tive na vida foi crise de pânico. Então imagine isso aí para criança, né? Então assim, a gente tem muito a mania de achar que a gente vai dar conta sozinho, de achar que daqui uns dias passa e às vezes pode ir só agravando. Então, por isso que a gente sugere muito a busca por um profissional. Porque às vezes com a criança você não precisa nem de, quando o profissional avalia, às vezes não precisa nem de um tratamento ali, de um acompanhamento do profissional. Mas só do profissional ele dá orientação para a família de como lidar, de como proceder ali, já ajuda bastante, né? Pra tudo tem um jeito. Sim, claro, tem um jeito sim. Ei, Carla, boa noite. Ela entrou aqui. Carla, mesmo na última live na quinta-feira, ela participou com a gente, falou muito bem aí sobre a ansiedade, né? Sobre todos os tipos de transtorno. E com certeza, o melhor jeito que a gente pode ter é busca por um profissional, tá? Para orientar, para fazer essa terapia aí e para orientar os pais também de como tá lidando, de como proceder, de como tá trabalhando com a criança aí para melhorar, né? E do que a gente tem falado aí da ansiedade, o que vocês acham vocês acham que pode atrapalhar na aprendizagem da criança ou não? Vocês acham que não tem influência? Coloquem aí para mim o que vocês acham. Olha, Carla tá falando aí que ela trata os pais, tá? Isso aí é uma questão bem importante, né? Porque como a gente já falou antes também, desde a outra live, a criança, ela aprende muito pela convivência, ela aprende pelo que ela tá vendo, tá? Então, assim, se os pais, eles são ansiosos, então a criança, ela acaba aprendendo a ser ansiosa. Tá? Então, assim, é complicado a criança, ela conviver num ambiente ansioso, que os pais são ansiosos, né? Outras pessoas da casa são ansiosas, e ela não ser ansiosa. Então, assim, um requisito aí é a gente olhar para nós mesmos e ver, né, o que a gente está fazendo aí que pode estar deixando a criança ansiosa. Admiro todas vocês, profissionais da área. Ai, obrigada, Amanda. Tire concentração, foco, presente, aí fica difícil aprender, memorizar, sim. Então aí a ansiedade, ela vai tirar totalmente esse foco, né? Você imagina aí quando tá muito agitado, muito ansioso, pensando em várias coisas, de manter ali o foco, de concentrar, né? Então a ansiedade, ela pode sim atrapalhar na aprendizagem? Pode sim. Tá? Então, assim, é um fator que pode atrapalhar muito a aprendizagem. E muitas vezes os pais veem aí que a criança ela não está tendo um resultado, ela está ficando para trás das outras crianças, ela não está conseguindo. Aí no período de alfabetização, né? E aí a gente precisa ver o que está acontecendo, que a criança ela não aprende. E a questão da ansiedade, ela influencia muito. Porque às vezes a criança ela fica ansiosa ali, ela fica ali querendo aprender rápido, né? Querendo fazer algo, ou às vezes ela é até pressionada,
né? Ou pelo professor, ou pelos pais, ou pelos coleguinhas, que vai deixando ela aí nessa angústia, e isso influencia diretamente aí na aprendizagem da criança, tá? Então, ela não consegue ter a atenção, ela não consegue manter essa atenção aí, e a questão da memória, tá? A memória também, ela não vai conseguir memorizar, ela não vai conseguir guardar aquilo que ela aprende ali, porque o cérebro, ele quando ele está nesse sistema de alerta, ele não consegue buscar aquelas informações ali, nem gravar essas informações aí para a memória, né? Para ter informações futuras aí. Então vai influenciar muito aí na questão da aprendizagem. Então, quando os pais eles percebem que a criança ela tá com dificuldade de aprendizagem, é necessário sim buscar uma ajuda, uma orientação profissional, o profissional ele direcionar para saber de onde que vem essa dificuldade de aprendizagem, né? Pode ser várias questões e uma delas é a ansiedade, né? Pode ser algo que esteja acontecendo em casa ou na escola que precisa ser investigado, que está aí bloqueando essa aprendizagem aí da criança. Precisamos ter vigilância, respeito ao universo infantil, cuidemos dos nossos adultos responsáveis. Deus te abençoe. Obrigada por ter participado, viu, Amanda? Um beijo pra você, tá? Ei, Annalise, boa noite. Tudo bem pra você? Todo mundo que tá entrando aí, Vanessa. Muito bem. E aí, então assim, a criança, ela vai sim ter essa dificuldade de aprendizagem se ela tiver essa ansiedade aí. Um desses tipos de ansiedade aí que a gente falou, tá? Então é necessário sim que a gente busque essa ajuda para intervindo aí na raiz do problema, né? Buscando da onde que veio essa ansiedade para a gente poder estar trabalhando com as crianças e ajudar a minimizar aí esse fator, tá? Como eu já falei aí, que a ansiedade ela tem uma predisposição genética, né? Mas ela também tem fatores ambientais que ela vai contribuir aí para a criança. Vocês aí que estão aí participando, o que vocês acham aí que pode contribuir aí para a criança ficar ansiosa em casa? Quais são as atitudes aí que vocês acham que pode estar contribuindo aí para a criança ela ficar mais ansiosa? O que vocês pensam aí a respeito? O que vocês acham aí, gente? Então, assim, aquela rotina, quando ela é muito desgastante, é uma rotina, assim, muito agitada, a criança às vezes tem mil e uma coisas para fazer, ela faz tudo muito rápido, a cobrança é muito grande em cima dela, ela não tem aquele tempo ali de fazer as coisas devagar, ela não tem o tempo para conversar, isso aí, violência, estresse, sim. E uma coisa importante para a gente falar a questão dos filhos, a Annalise colocou aqui a violência, é a questão da gente prestar atenção no que a gente está assistindo e o que a gente está deixando a criança assistir. Né? Então, às vezes a criança ela tá ali desenhando, tá ali brincando na sala e a gente está assistindo o jornal. E muitas vezes a gente pensa que a criança ela não está prestando atenção no que está acontecendo ali, mas ela está ouvindo sim, ela está prestando atenção sim, né? E ela às vezes ela vai ver situações de violência, de agressão, né, de roubo, de assalto, e são coisas assim que não é para a idade dela, né? Então, na cabecinha da criança, ela não vai processar da mesma forma que a gente, né? Na cabecinha da criança, ela processa de uma forma diferente. A Carla coloca aqui, concordo com a Annalise, a violência e negligência. Isso, exigências nas atividades de rotina. Também, né? E aí, assim, a gente prestar atenção no que elas estão consumindo aí, de notícias mesmo, de mundo, né? Porque isso aí acaba alterando. Então, a criança, aí na primeira infância, até os 6 anos de idade, 7 anos, ela tem os medos reais e tem aqueles medos fantasiosos, né? Que já são os medos de bruxa, medo de fantasma, medo de monstro. Então, tem esses outros medos aí na cabecinha dela. E muitas vezes a cabeça da criança, ela não consegue ainda detectar o que é
real e o que é imaginação. Então, tudo para ela é real. E todos esses medos aí são reais. Então, quando ela vê algo também que não é da faixa etária dela, isso vai desencadear esses medos exagerados. Aí a criança ela vai começar a ficar com medo do escuro, ela não vai querer dormir sozinha, né? Ela vai querer dormir aí na cama dos pais. Muitas vezes ela vai começar a ficar com medo de ir para a escola. As pessoas acham que a criança não é afetada porque está fazendo outra tarefa, mas os sons da TV ficam no subconsciente de todos nós. Ambientes externos. Sim. Então é justamente isso. Então, assim, às vezes a gente acha que a criança está brincando ali, que ela está distraída, que ela não está ouvindo, que ela não está prestando atenção, mas ela está prestando atenção sim. E ela presta muito atenção também no que nós adultos estamos falando. Então, quando os pais estão conversando, então procurar conversar coisas assim que não é para a criança ouvir, que não é para a idade dela, longe das crianças, porque elas prestam muita atenção no que a gente está falando. E isso fica gravado no inconsciente dela. Quando ela escuta os pais falando aí que tá com problema financeiro, que tá com problema de dinheiro, alguma coisa, a criança ela se preocupa com isso. Isso daí vai gerando, vai acumulando e vai gerando um grau de ansiedade, sim, na criança. E até mesmo essas notícias atuais, eles ficam preocupados. Sim, Cássia, boa noite para você. Obrigada por você estar participando. Sim, essas notícias também. Qualquer essas notícias assim que geram medo, né? As crianças elas acabam ficando angustiadas, elas ficam com medo e elas se sentem inseguras. Então, nós, enquanto adultos, o que, que nós podemos fazer? A gente pode estar mostrando para a criança que a gente está no controle. Então, que aqueles medos exagerados, não que não, a gente tem que acolher esses medos da criança, né? Entender por que a criança está sentindo medo, para elas se sentirem acolhidas. Então, quando a gente fala também que, isso é um medo bobo, monstro não existe, não, sabe? Então, isso daí não ajuda a criança. Isso daí acaba prejudicando, ela continua com medo. E ela não sente ali que foi acolhida, que foi respeitada ali o medo dela, porque para ela é muito real, né? Então ela tá sentindo aquilo ali é real. Então a gente precisa acolher, mostrar que a gente entende a criança, mostrar que a gente entende por que ela tá com medo, né? Se ela viu ali no jornal que assaltaram uma pessoa, ela tá com medo de sair na rua. Então, a gente não precisa de falar, que bobagem, que não acontece isso. A gente precisa entender, explicar realmente aconteceu por causa disso, em tal lugar. Então, explicar a situação quando for inevitável para a criança. A gente não deve omitir informações para a criança, tá? Então, se a criança perguntou alguma coisa, a gente precisa responder. Porque quando ela chega a perguntar, é porque ela já ouviu isso de algum lugar. Então, ela já ouviu alguém falando, ela já ouviu na televisão, algum coleguinha comentou. Então, nós, enquanto adultos, enquanto pais, a gente precisa esclarecer a dúvida ali da criança, tá? Então, a gente não pode simplesmente falar que é bobagem e deixar para lá. Conflito entre os pais. Sim, o conflito entre os pais, as brigas, né? Discussões deixam as crianças assim abaladas emocionalmente, né? E ansiedade é algo que pode vir aí a respeito, né? Como consequência disso também, tá? Então, como eu já falei antes, as conversas é necessário de adulto, né? Os adultos forem conversar, conversarem somente entre eles, evitar conversar na presença das crianças, evitar certos assuntos, né? Na presença da criança, porque ela vai se preocupar com coisas que não é para ela se preocupar, com coisas que somos nós adultos que devemos nos preocupar. E o que a gente pode mostrar para a criança é que a gente está no controle da situação, né? A criança ela precisa o quê? Se sentir segura. Então, quando a criança ela está com medo do escuro, ela está com medo de dormir sozinha, então ela está se sentindo insegura. E a gente precisa, nas nossas ações, também, principalmente, tá? Demonstrar para ela que ela pode ficar tranquila, que nós estamos tomando conta da situação, que é algo que está sob o nosso controle, ok? Que a gente às vezes fala, mas as nossas ações muitas vezes deixam falho, né? A criança ela não sente, então ela precisa ouvir, mas ela precisa também sentir. E ela só vai sentir isso daí pelas nossas atitudes, né? Pelo que a gente faz aí no dia a dia,
tá? Então, o que que a gente pode fazer aí quando a criança demonstra aí essa dificuldade de aprendizagem aí na escola, né? Como eu disse antes, é importante que busque uma orientação profissional, né? Você pode estar buscando aí um psicólogo também para estar vendo onde está essa ansiedade aí, o que está acontecendo nessa ansiedade. O psicopedagogo, quando está atrapalhando a aprendizagem, também pode estar procurando, né, as causas dessa dificuldade aí, dessa ansiedade, para que seja feito um trabalho conjunto aí, né, entre escola, família e o terapeuta, para estar trabalhando aí com essa criança, para buscar aí soluções, né, do que é que está acontecendo aí para essa criança se melhorar essa questão aí da aprendizagem, né? E tem umas coisas que sim, que os professores eles também podem estar observando em sala de aula, né? Tanto esses sintomas, igual a colega já colocou aqui, de roer unha, quanto outros sintomas também. Quando a criança ela começa muito em determinada situação, às vezes na escola, começa a falar que a barriga tá doendo em algumas situações, ou que a cabeça tá doendo, e já começa a ser sintomas recorrentes, então a gente precisa buscar aí da onde que tá vindo, né? Quando apresenta muito na escola, então aí precisa ir dessa, a gente tá sem aula agora, né? Mas o normal quando tem aula, quando apresenta muito os mesmos sintomas na escola, precisa ir do professor, ele tá observando mais essa criança. Em quais situações aí que ela demonstra, que manifesta os sintomas, né? Em quais situações que costuma acontecer, né? E em casa, a gente precisa principalmente controlar a nossa ansiedade, né? Porque hoje em dia é difícil ter uma pessoa aí que ela não demonstra aí um certo nível aí de ansiedade, né? Pode não ser uma ansiedade generalizada, mas de alguma forma tem um pouquinho de ansiedade aí, dependendo das situações do dia a dia, até incomoda um pouco, né? Então, o que a gente, quanto adulto, pode fazer? A primeira coisa para a gente melhorar a ansiedade nas crianças é a gente cuidar de nós mesmos, né? Então, a gente tem que precisar olhar para nós, o que está me causando ansiedade, né? Então, tudo que a gente vai fazer, a gente precisa conhecer a gente mesmo, né? A gente precisa conhecer os nossos limites, os nossos gostos, o que está atrapalhando, o que está ajudando. Então, a gente olhar um pouquinho para dentro da gente vai ajudar a gente a detectar da onde que está vindo essa ansiedade, né? A gente precisa fazer isso. Muitos casos precisa sim da ajuda de um profissional, de um psicólogo para estar ajudando, mas a gente pode estar fazendo isso diariamente, né? Tá buscando por que você está ansiosa, por que eu estou ansiosa hoje. Conhecer os meus sentimentos, detectar o que desencadeou, né? Aquela ansiedade ali no momento, o que aconteceu e tá conhecendo os nossos sentimentos, né? Conhecendo a nós mesmos para a gente poder melhorar a nossa conduta dentro de casa, como que a gente age dentro de casa, né? Tem situações que a gente pode fazer que melhora muito a questão da ansiedade. Uma delas que eu sempre falo aqui é a questão da atividade física, tanto para adulto quanto para criança, né? Então é muito importante, ajuda muito a, a melhorar aí essas questões dos sentimentos, né? Da adrenalina, né, da endorfina, melhora aí a serotonina, vai melhorando aí, melhora o humor, melhora várias coisas aí. Então, a brincadeira, a atividade física, principalmente para criança, ela é extremamente benéfica, né? Então, vai ajudar aí em vários quesitos aí da criança, motores, né? Vem aí o desenvolvimento motor, né? Então, a questão aí de subir, de correr, de pular, né? A orientação espacial, então ajuda muito isso daí e ajuda esse aspecto aí emocional também na criança, tá? Então, quando a criança ela tá muito estressada, muito ansiosa, então a atividade física vai ajudar bastante, um pular corda, jogar bola, né? E a questão também tem joguinhos também que vai deixar a criança mais tranquila, porque tem que esperar a vez
Isso daí também ajuda bastante aí no dia a dia. E como eu estava falando do adulto, em casa, né? Primeiramente a gente vai fazer o quê? Cuidar um pouquinho da gente, perceber quais os acontecimentos do dia a dia que tá me deixando ansiosa para que eu possa rever, né? Essa essa situação. A questão da atividade física, a meditação ajuda bastante, né, para controlar a ansiedade. E um fator aí que eu acho assim que ajuda muito, que assim, quando eu tive crise que me ajudou muito mesmo, foi a questão da respiração, tá? Então, saber respirar, né? Então, isso aí ajuda muito. Então, aí, se a sua criança tem uma crise aí de ansiedade, ou até mesmo você está com muita ansiedade, então a questão do respirar. Então, às vezes você pode sentar, une os dois pezinhos assim da criança, coloca a mão no coração e respira, tá? Fecha o olho e aí, nessa respiração, você vai o quê? Você vai só respirar, você vai só sentir seu corpo, o seu respirar, sentir seu corpo, o coração batendo, prestar atenção nesse movimento. Só de você fazer isso, você já vai perceber que o seu nível de ansiedade ele vai diminuindo. Quando a gente faz isso com as crianças, junto com as crianças, ele vai diminuindo aí a ansiedade, tá? A questão da respiração ajuda bastante, ok? Disciplina e organização na rotina, sim, ajuda bastante. Esse horário aí, né? A rotina, ela é muito benéfica, gente. Ela é muito benéfica para todos nós. E para as crianças, quando a gente introduz a rotina na vida da criança, é excelente para a criança, porque ela já cresce com aquele hábito ali das coisas mais organizadas. Quando a criança ela já é muito ansiosa, o fato dela saber o que vai acontecer ajuda ela. Então, assim, se ela chega na escola, ela sabe que vai ficar lá o período, então é muito importante para ela saber o que ela vai fazer, que horas que ela vai fazer, né? Agora a gente chegou na escola, você vai falar com seu filho, tal hora eu venho te buscar, depois que eu te buscar, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, assim, ela saber o que vai acontecer para ela não ficar com aquela pressa de acabar logo ajuda bastante, tá? Então, essa rotina aí organizada em casa, né? Do que vai acontecer hoje? Então, hoje a gente vai fazer isso, isso e isso, tá? Nós coloca todas as atividades do dia, mostra para ela o horário que vai fazer, o horário que vai acabar, que hora que vão sair, que hora que vão voltar, porque ela vai ter uma visão geral aí do dia e ela vai ficar menos ansiosa aí com o que vai acontecer e que horas vai acontecer. Ajuda bastante, tá? Mais alguma pergunta aí, gente? Vocês podem estar colocando, tá? Então, assim, a rotina para a criança é excelente, tá? Porque, assim, mais uma coisa minha, pessoal, eu tinha muita dificuldade com rotina. Então, assim, nunca fui de ter rotina. Então, assim, eu tinha aversão à rotina, na verdade. E isso aí acaba bagunçando um pouquinho, né, a vida da gente. Depois que a gente tá adulto, então aí que é bem mais complicado, né? E aí, como a gente sabe, pra gente introduzir um hábito novo, é mais difícil, né? Então a gente demora um tempo aí até colocar as coisas certinhas. Então, quando a gente já tem isso aí de casa, desde pequenininho, desde criança, então ajuda bastante aí a criança, ela já cresce com essa organização, com essa disciplina, tá? Mas lembrando aí que essa rotina é para ela não ser muito engessada, tá bom? Então, assim, que a criança ela tem assim aquele um momento livre, um momento dela não fazer nada, um momento dela fazer uma atividade de escolha dela, tá? Então isso aí também facilita, ajuda a criança aí nas emoções dela, tá bom? Crianças que têm rotina se tornam adultos mais organizados. Sim, com certeza. Tá? Então as crianças muito importante essa questão da rotina, tá? Porque vai ficar adulto mais organizado mesmo. Então, assim, quando você vê uma pessoa muito desorganizada, você pode saber que ela não segue ali aquela rotina, tá? Então, a rotina, ela ajuda a gente a organizar tanto por fora quanto por dentro. Então, a gente vai organizando os nossos sentimentos, as nossas coisinhas, tudo certinho, e a gente vai externalizando isso. Então, a rotina, ela ajuda bastante, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para falar para vocês sobre ansiedade.
Vocês têm mais alguma pergunta, gente, que vocês querem saber aí sobre ansiedade? Se tiver mais alguma pergunta, vocês podem estar falando, tá? Pode estar colocando aí. Eu falei muito da questão do jornal, né? Da gente assistir jornal. Mas é bom a gente ficar de olho aí também em outros aspectos aí, como filmes, né? Então, às vezes a criança ela vai assistir um filme ali, o filme tá lá, a idade lá 16 anos. Aí uma criancinha de 8 tá assistindo, tá? Então não é recomendável que assista, tá? Tem uns videogames aí também, tem uns jogos que são muito violentos. Então, esses jogos também tendem a deixar a criança mais ansiosa, tá? Então, assim, é bom verificar o que tipo de jogo que eles estão vendo, que tipo de filme que eles estão assistindo. E ver junto, né? Ver se a faixa etária está de acordo com a faixa etária deles, para estar acompanhando isso daí. Porque uma coisinha aqui e outra coisinha ali, tudo vai juntando aí e vai causando esse transtorno aí na vida da criança, tá bom? Mas vocês têm alguma pergunta aí, gente? Alguma coisa que vocês queiram perguntar sobre ansiedade, sobre aprendizagem? Hã? Os pais devem separar um tempo para brincar com as crianças, criar intimidade, segurança e confiança. Sim, a questão da afetividade, que eu tenho falado muito com vocês, ela é a base, assim, ao meu ver, né? Ela é a base de tudo aí na vida da criança. Então, o que é esse afeto? Essa intimidade, esse poder conversar com os pais, esse tempo de ter com os pais. E o tempo desse convívio não é assim a questão de quantidade, né? Não precisa de ser um longo tempo, mas o tempo ali ele seja de qualidade, tá? Então, quando você tirar um tempo ali para ficar com seu filho, que seja um tempo que seja você e seus filhos, sem televisão, sem celular, sem WhatsApp aí para estar atrapalhando, né? Porque muitas vezes a gente senta com as crianças com o celular na mão, fala, ah, não, mas eu tava lá com eles, mas não tava, estava só seu corpo lá presente, né? Mas você mesmo, a sua atenção não está voltada. Então, assim, as crianças elas sentem falta desse contato aí com os pais, desse tempo, né? O mundo de hoje ele é muito agitado, então a gente trabalha muito, a gente fica muito fora, né? E as crianças elas sentem muita falta disso. Então sente falta assim de a gente sentar, da gente ouvir o que aconteceu com elas, né? Quantas vezes a gente não quer ouvir, né? É diferente, é muito diferente o que é interessante para as crianças, adolescentes, do que é interessante para a gente, né? Então, mas a gente precisa parar e ouvir e demonstrar interesse. Porque quanto mais a gente demonstra interesse pelo interesse deles, mais eles vão ter abertura de conversar com a gente. Se a gente nunca demonstra interesse, a gente não tem tempo para ouvir o que eles têm para falar que é de interessante, eles acabam se fechando. E fica mais difícil para a gente perceber o que está se passando com eles, o que se passa aí nos sentimentos, se eles estão sentindo alguma coisa diferente, se está acontecendo alguma coisa diferente na vida deles, fica muito mais difícil, porque eles não vão querer falar, né? Então, quanto mais cedo a gente buscar esse convívio, esse fortalecimento desse vínculo com as crianças, quanto menorzinhos eles for, melhor, tá? Porque depois que ele se fecha, não que a gente não vai conseguir, mas a gente vai ter um trabalhinho a mais aí pra gente conseguir essa confiança, esse vínculo aí de não só de amor, de carinho, mas esse vínculo aí da gente tá convivendo com eles, deles terem essa facilidade de falar pra gente, deles terem essa confiança. O vídeo pausado. Tá ruim aí, gente? Tá parando aí pra vocês? Aqui tá tranquilo, tá? Então, assim, precisa muito da gente ter esse tempo de estreitar esses vínculos aí, para eles terem essa liberdade de falar com a gente, deles se sentirem à vontade de falar o que eles estão sentindo aí, pra gente também, tá bom? Então, aí, o que a gente pode fazer ao máximo aí igual vocês já falaram, a rotina vai ajudar bastante, né? A gente deixar de ser menos, ficar menos ansioso, a gente cuidar um pouquinho da gente, porque o nosso estresse acaba passando para eles, a nossa ansiedade, eles acabam aprendendo essa ansiedade também, né? Então, eles, na verdade, eles são um espelho nosso. Como a gente é, eles acabam sendo também, né? E a gente percebendo, né? O que a gente está fazendo, a gente com certeza vai estar ajudando eles aí também,
tá? E na questão da aprendizagem, se a criança, ela demonstrou aí um atraso, tá? Então, é bom a gente procurar, ok? Porque muita gente fala, vamos esperar o tempo da criança, né? Vamos esperar. Uma hora ela vai dar um clique aí, ela vai ter um salto aí na aprendizagem. Só que a gente precisa ficar atento quanto tempo é esse que a gente vai ficar esperando, tá? Então, assim, se ela já tá ali na fase de alfabetização, por exemplo, ela não conseguiu ser alfabetizada, se 90% da sala tá alfabetizada, todo mundo tá alfabetizado e ela não, então a gente não tem que ficar esperando o tempo dela sem fazer nada, não. A gente vai sim esperar o tempo da criança, mas a gente tem que buscar uma alternativa, pelo menos saber o porquê que ela não está conseguindo aprender, tá? Então, quanto antes a gente... Voltou aí? Voltou aí para vocês, gente? Que parou aqui também. Voltou aí, gente? Parou aqui. A internet tá parando aqui, tá? Então, assim, eu tava falando para vocês, quanto antes a gente percebe aí o que tá causando essa dificuldade na criança, melhor, tá? Pra gente intervir. Como eu já falei antes, para intervir ali na raiz do problema, no que tá atrapalhando a criança, tá? E pra gente reverter isso aí quanto mais cedo, melhor. Então, muito melhor a gente ter uma ajuda aí, um olhar, né, de um profissional para analisar, do que a gente simplesmente ir deixando o problema, porque às vezes quando a gente vê o problema já ultrapassou várias etapas, né? Então se a criança ela não está alfabetizada agora, a gente espera ela chegar lá no quarto, quinto ano para ver o que aconteceu, olha o tanto que ela ficou atrasada, né? Então quanto antes a gente vê, melhor, tá? Então assim, não é normal, né? Mônica coloquei que normal. É normal de acontecer, acontece muito, né? A gente recebe muita criança aí que tá lá no quarto ano e não sabe ler, né? E foram esperando, 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 e aí a criança já perdeu muito tempo, né? Então a gente tem que intervir antes, tá? Não vamos ficar esperando esse tempo todo aí não, tá bom? Então, hoje o que eu tinha para falar para vocês aí era isso aí, tá? Se vocês tiverem mais alguma pergunta, vocês podem estar fazendo a pergunta, ou vocês podem estar indo no direct lá, tá? Que eu respondo todas vocês, ok? Eu quero deixar um convite para vocês que estão aqui, que tem vídeo lá no canal do YouTube, tá bom? Então vocês entram lá na bio aqui, tá o link lá do YouTube, tá o link também do grupo do Telegram, tá? Eu tô colocando lá sempre dicas para vocês aí. Todos os dias tem uma dica diferente, tá? Eu vou estar colocando vocês no grupo do Telegram. Então, eu quero convidar vocês para estar participando lá do grupo do Telegram e para estar conferindo os vídeos lá no canal do YouTube. Tem vídeo lá sobre ansiedade infantil também, tá? Vocês vão lá, podem deixar as dúvidas de vocês lá, o comentário de vocês, tá bom? Essa semana vai ter live na quinta-feira, tá? Vai ser com a Fono também, minha parceira aí, Mônica Vilas Boas. A gente vai estar falando um pouquinho aí, tá? Na quinta-feira, ok? Aguardo vocês às 19 horas, tá bom? Então aí, um beijo para todos vocês. Obrigado vocês aí por terem participado aí aqui comigo, tá bom? Alguma dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar colocando, mandando lá no direct, tá? Então, tchau para vocês. Uma boa noite, excelente noite para vocês. Obrigada por ter participado, tá? Tchauzinho.